Fala galera, Renato aqui e hoje eu tô aqui para falar sobre o autoconhecimento e como ele pode te destruir. Opa! Você fala assim, como assim me destruir? Isso é uma realidade. Muitas pessoas estão afincando o pé no autoconhecimento, estão se conhecendo e eu preciso clarear algumas coisas. De fato, o autoconhecimento nos ajuda, é o pontapé inicial para a gente ter uma transformação genuína, porque reconhecemos em nós as nossas virtudes e os nossos defeitos e trabalhamos cada um deles em direção ao outro, ao próximo, por exemplo. Mas o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas começaram a se compreender, a se entender de tal forma que eles pararam de agir em direção ao outro e começaram a exigir do outro que haja em direção ao seu respeito, a você mesmo. Então você começa a falar assim: eu não aceito mais não ser tratado assim, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais aquilo, porque eu me conheço, porque eu não me submeto. E se esqueceram que nós fomos criados para nos relacionarmos. E quando nós falamos de relacionamento, nós falamos de concessões, porque somos pessoas falhas. Quando eu estabeleço uma regra fechada, como um cabresto de um cavalo, para que as pessoas possam se relacionar comigo, eu estou fadado ao insucesso dos relacionamentos ou a ter relacionamentos de forma muito superficial, porque as pessoas acabam fazendo algo para mim porque gostariam, enfim, criam alguma expectativa em relação àquilo que eu desejo e que eu exijo. A realidade é que o autoconhecimento pode fazer de você uma pessoa focada somente no seu corpo, em satisfazer as suas próprias vontades e os seus próprios desejos. Você acredita que a sua vontade, o seu desejo, o seu domínio, o seu comando sobre a sua própria vida é o ápice da vivência ou da essência humana. E é exatamente isso que está errado. A essência humana tem pelo menos 4 pilares de base para você se desenvolver, e o autoconhecimento é só um deles. Temos também o pilar de base que é da espiritualidade. E a espiritualidade é exatamente o oposto daquilo que a gente pode tratar como autoconhecimento. Então, a princípio, eu me conheço, conheço as minhas virtudes, os meus dons, os meus talentos e começo a aplicar isso em direção a quem precisa. Mas compreenda um detalhe: quando a gente fala de espiritualidade, eu paro de ter relação com a minha própria vontade e começo a submetê-la à vontade de alguém que é muito maior que eu. As pessoas acreditam que quando elas vivem do jeito que elas gostariam de viver, é que realmente estão vivendo uma vida livre. Quando na verdade a liberdade não está ligado a você fazer o que você quer, mas está ligado a você poder dizer não para aquilo que você não quer. Quando nós falamos de um propósito espiritual, estamos falando de um propósito de vida que vai muito mais além do que a sua própria vontade. É você alinhar as expectativas daquilo que você vive, daquilo que você faz, com as expectativas que Deus criou para a sua própria vida. Você acredita mesmo que se você viver de acordo com a sua vontade, vai ter algum sucesso? Eu duvido e muito. O sucesso da vida humana, da essência humana, da tranquilidade, da leveza humana, está em você submeter a sua vontade e viver aquilo que Deus criou para você, não aquilo que você gostaria de viver. Eu acho que vale a pena você refletir sobre isso, vale a pena você pensar sobre isso. Porque quando nós falamos em submissão, é uma palavra que dói no nosso coração. E hoje, o que as pessoas acabam mais falando é que você tem que ter o controle do barco da sua vida. É que você... Tananana, é você, é você. Não, não é você. A Bíblia diz que nós seremos verdadeiramente livres quando assumirmos o papel de filho. E nós fomos colocados em nossas famílias para aprendermos uma simbologia muito ímpar na vida do ser humano. E o nome disso é obediência. Fomos colocados primeiramente para aprendermos a obedecermos os nossos pais, para que depois essa obediência seja transferida para Deus, que também é um pai. E obediência significa submeter a sua vontade a alguém que não seja você. Sim, vá, enfinque o pé no autoconhecimento, para que você reconheça aquilo que você é, quem você é, e a partir daí comece um trabalhar em direção a se submeter àquilo que Deus tem criado para você. Para que você tenha direito àquilo que a palavra diz que você tem direito, para que você faça aquilo que a palavra diz que você tem que fazer, e para que você seja aquilo que a palavra diz que você é. Um grande abraço e até mais. Valeu!